Olá, bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e todas as semanas nós estamos aqui para ensinar você a acelerar a sua empresa por meio da aceleração das pessoas, tá bom? Seja bem-vindo, vai chegando, vai chegando. E se você gostar dessa live, você vai coloca aí o seu like, tá? E compartilha, pega o dedinho aí e compartilha com quem você achar que faz sentido a live. Gente, a gente tá todas as semanas. Essa semana, particularmente, nós tivemos uma situação familiar, né? Não podemos fazer ela na terça-feira, mas a gente está aqui na sexta-feira, o que eu considero já uma oportunidade para a gente ver se é um bom dia também para a gente realizar essas lives, tá joia? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre não subestimar a importância das pessoas. Não subestimar a importância das pessoas na sua empresa, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua vida de uma forma em geral. Muita gente costuma falar que sabe, assim, poxa, não, pessoas são importantes, sim, eu acredito que pessoas são importantes, vidas são importantes, mas é muito comum, inclusive essa semana eu tive essa experiência, pessoas falarem, não, eu acredito que isso é importante e tudo mais. Eu acredito que as coisas são desse jeito, sim. Só que o que vai dizer se você de fato acredita nisso, se isso é uma crença verdadeira, não é você falar que acredita, mas são os seus resultados, como você vive. Quando chega uma situação em que você tem que, né, tem que ter uma tomada de decisão, e aí você tem de um lado pessoas e do outro lado qualquer outra coisa, se você escolhe a outra coisa, você está dizendo pelas suas atitudes o que é verdadeiramente a sua crença, o que você realmente acredita, né? Então, assim, não tem jeito. A gente vai trazer aqui um pouquinho sobre a importância das pessoas dentro da sua empresa, ao redor da sua empresa, aquelas que estão de alguma forma conectadas à sua empresa e aquelas que também não estão conectadas aparentemente. Beleza? Então é isso aí. Vai compartilhando a live também com quem você acha que faz sentido compartilhar. Tá joia? Oi, será que isso? Quanto tempo? E vamos lá, gente. Vamos começando, tá bom? Gente, assim, de forma geral, o que eu vejo que as empresas querem? Você quer uma empresa que funcione, né? Especialmente funcione sem você. Boa parte dos empresários tem uma dificuldade muito grande nessa escalada do negócio de abrir mão daquilo que é importante. Então, muitos, assim, têm essa dificuldade, mas por outro lado, justamente por ter essa dificuldade, fica pegando todas essas coisas, né? Pegando as atividades, tendo muitas responsabilidades. Cada responsabilidade, imagina como um peso que você acaba carregando sobre os seus ombros, né? A gente sente o peso das nossas responsabilidades sobre os nossos ombros. Só que chega um momento que fica pesado demais, porque são coisas demais para fazer, resultados enormes que a gente quer atingir, muitas coisas que a gente se propõe a fazer e atingir. Chega uma hora que a gente se sente sobrecarregado. E você vê uma série de colaboradores, de processos, de clientes que estão ali dependendo de você estar no dia a dia. E no fim das contas você vira e fala assim, meu Deus, tudo que eu queria era ter gente boa, gente que fizesse o negócio funcionar, minha empresa rodasse sem mim, que tudo não dependesse tanto de mim. Né? Por quê? Porque muitas vezes você quer ali, poxa, quantos empresários não tiram férias, né? Então, muita gente quer ir, pô, começar a tirar férias, quer viajar, quer ser feliz, quer ter uma vida mais leve, de desfrute, né? Fica agoniada ali, quer ter uma empresa sem aquela desorganização, sem aquela bagunça, quer ter o controle da empresa sem ter que estar lá no dia a dia de cada negócio e de cada cliente. Muitos ainda querem sair da estagnação poxa, quer ver a empresa crescer. Chega um momento que a empresa parece que empaca, né? E fica só naquilo ali. Aí você começa a fazer algumas estratégias de cá, outras de lá, mas não tem ali tantos resultados, os resultados esperados. Eles não acabam não acontecendo. Então, muitos empresários querem ver assim, a empresa ir para patamares cada vez maiores, né? Poxa, quero crescer, quero atingir determinados clientes, quero ter um faturamento maior, uma retirada de lucro maior também. E muita gente, que vem principalmente conversar conosco, fala o seguinte, cara, tem algumas soluções que eu preciso. Soluções base, né? Básicas. Graças a Deus tem alguns empresários que não passam por esse problema, mas boa parte cara, eu não tô conseguindo vender. O pessoal não tá enxergando valor. Eu quero saber como aumentar minhas vendas, como poder cobrar o preço que eu acho que eu posso cobrar,
né, que de fato vale o meu serviço, vale o meu produto. Como que eu faço esse tal de marketing digital? Cara, é muita coisa, é muito detalhe, tráfego orgânico. Eu vou para quais redes? Eu tenho que estar sempre no Instagram, eu vou para outra rede, eu tenho que estar em redes, eu tenho ou não que ter um site, e se tiver, como que eu operacionalizo esse negócio? Né? Então eu vejo assim, os empresários querem, pô, eu quero solução para esse negócio, é muito detalhe, muita coisa, e eu tô aqui operando meu negócio, mas agora tem mais esse marketing digital que é um outro universo. Como que eu faço esse tal de marketing digital? Muita gente quer ter a solução para esse problema. Ainda, poxa, meus clientes vivem reclamando, cara, o pessoal não tá tão satisfeito, não consegue ver valor nos preços que eu cobro, fica achando caro e reclama e fala mal. Como que eu posso? A concorrência tá entrando, no meu mercado a concorrência tá entrando muito e eles têm ali mais dinheiro, mais condições de fazer frente ao meu negócio, então eles têm um diferencial competitivo, maior competitividade. Quem sou eu? Como é que eu faço para vencer essa concorrência, né? E ainda tem gente que fala assim, cara, mexer com gente é difícil. Já ouviu isso? Se você não falar isso, fala assim, você sabe que gente é difícil demais de lidar, né? Geralmente a gente tá falando do colaborador. É muito difícil, o pessoal não quer trabalhar. O pessoal só quer um emprego, mas não quer trabalhar. Não quer produzir. Você dá um monte de coisa pra ele e ele não fica satisfeito, faz a coisa meia boca, ainda deixa você na mão, falta o trabalho. Como é que então eu resolvo esse problema? Como é que eu faço para deixar o cara satisfeito? Eu tô com a pessoa certa dentro da minha empresa e ainda assim ela produz um monte, produz pelo menos aquilo para o qual ela foi contratada e mais do que isso, dê a camisa, né? Dê o sangue, vista a camisa da empresa. Como que eu posso fazer para as finanças melhorar? Né? Como que a minha empresa vai resolver a parte financeira? Às vezes é uma zona. Você coloca ali sua conta do aluguel, da creche, da criança, do seu filho, da babá, tá ali dentro da conta das contas da empresa, né? O negócio tá todo bagunçado. Ou então você tem uma entrada de dinheiro, você precisa daquele dinheiro, retira. Você até não bota dentro da empresa, mas você retira ele, mas chega uma conta lá na frente que precisava desse dinheiro que você retirou e fica aquela zona. Camila, como é que eu faço para manter as contas organizadas, melhorar, eu conseguir ter uma previsibilidade, tanto daquilo que vai entrar, que são as receitas, sobre aquilo que vai sair, eu tenho uma gestão que eu fico tranquila, fluida, leve, a coisa está sob controle. Poxa, tem ainda o e-commerce. Quantas soluções são vendidas pela internet? Um outro universo. Uma loja física que vai para o online não é a mesma dinâmica. Tem plataforma, tem uma nova forma de divulgar, existem outros players, ou outros jogadores, outros concorrentes no mercado. Como que eu lido? Como que eu resolvo isso? E, cara, a carga tributária é um absurdo. Como que eu faço? Como que eu posso pagar menos impostos de forma legal? Será que você está pagando todos os impostos que precisam ser pagos? Não está pagando a mais? Né? Será que de fato eu estou fazendo a coisa certa? Todo empresário quer essas soluções. A gente tem esses problemas e a gente quer saber como resolvê-los. Mas muito provavelmente desses problemas, pode ser que você não saiba como sair deles. Né? Então, tem gente que está amargando aí uma venda baixa, medíocre, com muito problema, muita dificuldade de entrar no mercado. Eu sei porque eu tenho várias reuniões com empresários, inclusive hoje às 11 horas eu vou ter outra, com mais algumas dezenas aí de empresários. Um dos grandes gargalos gente, a gente precisa entrar em mercado, a gente tem dificuldade de fazer venda, não se encontra bons vendedores, aí eu vou fazer, às vezes o cliente não vê o meu diferencial competitivo, tô com problema financeiro, não consegue se posicionar no marketing digital, tá ali fazendo postagem, gerando conteúdo e o negócio não engata, ou então assim, tem até dificuldade de entrar, de produzir esse conteúdo, né? Muitas vezes a concorrência parece que está te engolindo, você é uma sardinha no meio de tubarões. Muito problema com funcionário, não tira férias, né? Não tem uma vida tranquila, tem problema com sócio, enfim, tem um monte de problema, né, que o pessoal tá passando. E pode ser que você esteja aí cansado, fatigado, frustrado, porque é muitos desafios. E por mais que você corra, às vezes parece que tá correndo em cima de uma esteira, porque não tá saindo do lugar. E tá se cansando, mas não anda pra frente. Né? Isso gera uma frustração muito grande na gente. E sabe o que é o desafiador? Muitas vezes ver pessoas menos competentes e menos talentosas que você tendo mais resultados que você. Se olhar e falar assim, cara, minha entrega é superior a esse cara, a essa pessoa, a essa empresa aí que tá arrasando. Mas olha a qualidade da entrega dessa pessoa, dessa empresa.
Olha o que eu estou entregando, como é que o povo não vê isso, né? E você fica assim, como é que pode? Isso gera assim, uma frustração, um desgaste interno. E muitas vezes você pode estar se sentindo pequenininho diante de tantos desafios do empreendedorismo, porque já são, só para você ter uma empresa funcionando, já são tantos desafios da profissionalização dos nossos negócios e os desafios não estão diminuindo, eles estão aumentando. E a gente vive numa economia instável que toda hora demanda uma coisa nova. Né? E quando você vai vendo, os problemas vão se acumulando, o negócio vai aumentando, toda hora um desafio, e a pessoa pode se sentir pequenininha. Muitas vezes, você fica também se comparando com aquela empresa que tem um desempenho maior, que é maior do que você, que é tua concorrente. Aí você fala assim, cara, o dinheiro que esses caras têm disponível, a tecnologia que eles têm, a estrutura, o poder de marca, quem sou eu que estou aqui fazendo praticamente tudo sozinho com pouco dinheiro? Será que eu vou conseguir entrar nesse mercado? Será que eu vou conseguir performar? Será mesmo? Pois é. Essa é a realidade de muitas empresas. Só que dentro dessa realidade existem soluções. Boa parte das empresas que hoje são grandes, elas não começaram com uma estrutura grande, com todo o dinheiro disponível, com toda a tecnologia disponível, com todos os investidores possível, em um mercado sem competência. Não foi. Mas existem estratégias para você fazer o mesmo dentro da sua empresa, tá bom? Você não precisa essencialmente somente de dinheiro, de tecnologia, de um ponto comercial incrível, de estrutura. Não, você não precisa necessariamente dessas coisas. O que você precisa é de pessoas. E eu posso te provar. E eu vou te provar. Tem gente que fica louco com a realização de algumas empresas, e eu me incluo nessas empresas, que consegue produzir tanto com baixa verba, baixos recursos. Porque você não precisa dos recursos, você precisa das pessoas. E eu quero que você foque nisso, para que você também consiga alcançar resultados. Eu quero que você faça o seguinte, imagina agora você num cenário, numa empresa, que tem a melhor tecnologia do mundo. Tem uma super infraestrutura, assim, um prédio tipo o Google. Imagina a Google, assim, enorme, com uma excelente tecnologia, né? Similar à Google. Tem produtos, tem serviços, tem soluções maravilhosas. Beleza? Então, poxa, é uma estrutura, cara, que já tem nome, já tem branding, já tem tudo. Só que aí, você pega um CEO que nunca trabalhou numa empresa gigantesca, que nunca resolveu problemas que empresas gigantescas têm, que são problemas gigantescos, de ordem mundial, que nunca trabalhou com equipes multidisciplinares em grande volume, né? São muitas pessoas, milhares de pessoas, de diversos talentos, de diversas áreas. O que você acha que vai acontecer com essa empresa? De verdade. O que você acha que vai acontecer com essa empresa? Que tem tecnologia, tem pessoas, tem processos, tem soluções, tem marketing, mas você coloca um CEO que não tem experiência nenhuma e é esse cara, essa mulher que vai dar a direção às estratégias e vai liderar essa empresa. Só que as pessoas não têm experiência nenhuma com isso. Para onde você acha que vai essa empresa? Pro buraco. Essa empresa vai vir assim, ó, por causa de uma pessoa. De uma pessoa colocada no ponto estratégico. Agora imagina um segundo cenário. Você tem uma super tecnologia, tá? Você tem uma super solução na sua empresa. Essa solução é super aceita no mercado. E você tem hoje, você coloca essa tecnologia e você tem um time de desenvolvedores da TI ali para melhorar essa tecnologia, tá? Então você tem uma solução top, você vende ela no mercado, todo mundo gosta, todo mundo ama. E você tem esse time de TI para melhorar essa tecnologia. Só que o seu time de tecnologia para trabalhar em cima desse produto é super fraco. Os caras não são muito bons, são super júniors, entendeu? Eles não têm engajamento, eles não têm performance, não sabem não são tão competentes tecnicamente para melhorar essa tecnologia, que é essencial, é o seu produto-chave dentro da empresa que já ganhou muito mercado. Também não tem o aspecto comportamental de buscar se aprimorar, de trabalhar bem em equipe e tudo mais. O que você acha que vai acontecer com a sua tecnologia Ultra Power?
vai degringolar. Você vai ser engolido pelos concorrentes que vão ter times de desenvolvedores que vão poder replicar ou fazer melhor. Entendeu que não tem a ver com a estrutura, com o marketing, com o branding, com a tecnologia? Não tem a ver? Já parou para pensar nisso? Agora é o seguinte. Imagina você ter um celular. Eu tenho um outro aparelho aqui de celular. Você tem um celular. Imagina esse celular aqui, ó. Imagina que ele é o top. Ultra tecnológico, sensacional, com vários recursos. Tem mais tecnologia que um satélite, tá? Você pode fazer um monte de coisas com ele. Só que se você não sabe fazer o uso dos recursos que tem aqui dentro, né? Você não sabe usar todos os aplicativos, não sabe manusear os aplicativos, né? Nem acessar eles direito, e depois que acessar não sabe como utilizá-los. Sabe o que ele é? Uma lanterna, caríssima. É isso que ele se torna nas suas mãos, uma lanterna. Ou então você continua tendo esse super celular, ultra power top das galáxias, até pode saber mexer aqui nos aplicativos, mas você usa isso para coisas triviais, usa isso para viciar em rede social, fica só aqui em TikTok, Instagram, mexendo nisso o tempo todo. Não faz um uso estratégico para monetizar, para fazer captura, fazer edição, fazer captura de imagens, fazer a edição de vídeos, fazer as publicações, monetizar, não sabe utilizar estrategicamente essa ferramenta. De que adianta? Absolutamente nada. Então, no fim das contas, o que acontece? Você precisa de pessoas que, tenham uma visão estratégica do que vai fazer o negócio como CEO. Você precisa do CEO para dar uma líder, para ser um líder, ter uma visão estratégica para o negócio, agindo estrategicamente por meio de uma equipe de excelência. Ele sabe atrair e reter os melhores talentos. Se você pegar o primeiro exemplo que eu dei para vocês, de você ser tipo a Google e botar um CEO ruim, não importa toda aquela infraestrutura. Não importa. Agora, se você tem um CEO que analisa estrategicamente o negócio, dá um norte para aquilo, sabe criar programas de atração e retenção de melhores talentos, né? E sabe reter esse pessoal que vai continuar produzindo e performando a tecnologia, pronto. Aí a sua empresa vai dar certo. Mais do que isso, você também precisa, como no segundo exemplo que eu te dei, de você ter uma tecnologia incrível, a melhor solução da sua empresa, mas a sua equipe de TI é uma droga. Vamos supor, não adianta você ter uma grande solução com uma equipe ruim. Se você tem uma equipe boa, ela vai conseguir melhorar aquela ferramenta que você criou, aquela solução que você criou. Eles podem ainda desenvolver outras soluções e se você fechar aquela empresa, mas manter aquele time, você pode abrir uma outra empresa que eles vão continuar desenvolvendo outras soluções. Então não é a solução em si, mas as pessoas que criam as soluções. Você entende? Não é a solução. O que nós produzimos de ferramentas, de instrumento, infraestrutura, tudo isso aqui que você vê foram pessoas que tiveram a ideia e executaram. Pessoas excelentes produzem resultados excelentes. Pessoas medianas produzem resultados medianos. Pessoas ruins produzem resultados ruins. E é assim. E você ainda precisa de uma equipe que tenha autonomia para tomada de decisões sem depender de você. Por que eu estou falando isso? Imagina que você tem aí excelentes produtos e serviços, né? E um time que conhece perfeitamente as suas soluções. São exímios vendedores, sabem fazer a coisa, sabem operacionalizar e tal. Só que imagina eles, embora dominem tudo aquilo, qualquer problema que surge, qualquer reclamação de cliente, qualquer defeitinho no produto, qualquer problema dentro da operação, da loja, do sistema e tudo mais, eles não têm autonomia para resolver. Tudo tem que passar por você. Tudo vai ter que passar por você. Imagina essa situação. Como é que você vai crescer se toda hora tem alguém perguntando para você o que é que precisa ser feito para resolver aquele problema? Vai chegar uma hora, você só tem um tempo de trabalho. Você vai passar o seu dia inteiro resolvendo problemas da operação. Como é que se cresce desse jeito? Não cresce, você fica titica. Fica titica. Porque você só dá conta de resolver uma quantidade de problemas. Aí vai ficar lá, cliente esperando você ter tempo para resolver o problema, funcionário esperando para você ter tempo para resolver o problema dele. Então você precisa de pessoas que, analisem estrategicamente o negócio
E essa pessoa é você. Você precisa de excelentes profissionais que saibam gerar soluções e operacionalizá-las. E você precisa de uma equipe que tenha autonomia, que saiba resolver os problemas sem ficar te chamando o tempo todo. Você entende, então, que você não precisa da infraestrutura, da tecnologia, do dinheiro, mas você precisa das pessoas, porque elas vão achar soluções que você precisa? São pessoas, tá bom? Então, a primeira conclusão que eu quero que você chegue é: mais do que qualquer recurso, eu tô lendo aqui, tá? Mais do que qualquer recurso que você precisa na sua empresa, você precisa de pessoas, beleza? Agora vamos lá. Não é qualquer tipo de pessoa que você precisa na sua empresa e não é permitir que elas façam o que elas quiserem, tá? Como que funciona? O que isso quer dizer? Você precisa, não é de qualquer jeito, você precisa das melhores pessoas, com os melhores talentos possíveis. Todos nós temos talentos naturais, aquilo com aquilo que a gente mais se identifica, né? Tem gente que é mais da área de vendas, tem gente que é mais analítico, mais financeiro, tem gente que é mais da área de marketing. Cada um tem seus dons e talentos. Que estudou, que se preparou, que gosta e tudo mais. Então você pega os melhores profissionais com esses melhores talentos possíveis e ainda, depois que você capta essas pessoas, atrai essas pessoas, você coloca elas no lugar correto, nos lugares corretos dentro da sua empresa. Não dá pra você pegar um cara extrovertidozão, assim, boa praça, aquele que ama vender, ama liberdade, detesta controle e botar na área de auditoria ou finanças da sua empresa. Porque você mata esse talento. Uma pessoa que não vai ficar lidando com pessoas, porque o dom natural dele é esse. Todos nós temos temperamentos e aquilo que são pontos fortes nossos, onde a gente desabrocha, onde a gente evolui, onde a gente se desenvolve. Então, depois disso, você precisa compreender onde é que essa pessoa vai se desenvolver melhor. E onde elas vão produzir o melhor delas, para produzir os melhores resultados. Entende? Então, por exemplo, eu amo resolver problemas. Como gestora, eu amo, tenho paixão em resolver problemas. Paixão. Se me botar, eu, Camila Abdão, se me botar num trabalho repetitivo, entediante, isso vai simplesmente suprimir o meu talento de resolver problemas, que é dinâmico, que precisa de coisas novas o tempo todo. Eu preciso estar em contato com pessoas. É isso que eu preciso. É onde os meus melhores talentos vão frutificar e gerar resultados de altíssimo valor. Agora, se for colocar num trabalho repetitivo, além desse talento de resolver problemas não estar sendo usado, vai me matar enquanto pessoa, enquanto talento. Entende? Eu gosto muito da frase que fala o seguinte: contrate pessoas excelentes, delegue a autoridade e sai do caminho. Mais uma vez. Contrata pessoas excelentes, delega a autoridade e sai do caminho. Porque a partir do momento que você atrai os melhores talentos, você fez ali o onboarding, né? Uma forma de você colocar a cultura da empresa para esse colaborador e delega a autoridade para ele. O onboarding ele pressupõe você treinar essa pessoa, mas ela está preparada. Você delega a autoridade para ela e sai do caminho dela e deixa ela produzir, porque ela vai botar os dons e talentos dela à disposição e aquilo que é de melhor dela vai gerar resultados para sua empresa. Sabe? E mais do que isso, não basta também você só ter essas melhores pessoas nos lugares corretos. Você precisa dar autonomia para essas pessoas terem tomada de decisão, que não dependam de você o tempo todo. E esse tipo de profissional não é qualquer tipo de profissional. São profissionais que fazem aquilo que a gente chama de intraempreendedorismo. Ou seja, pessoas que empreendem dentro da sua empresa, que estão ali preocupadas em resolver problemas. E você acredita que esse tipo de profissional ele tá assim disponível no mercado? Ah, tá desempregado. Um cara que é talentoso, que tem autonomia para resolver problema, que é intraempreendedor? Claro que não. Essa pessoa tá empregada, tá atuando em algum lugar, porque ela é muito boa, ela não fica sozinha. Aí você fala assim, Camila, tá, esse profissional já tá empregado, né? Parece que só sobrou aí no mercado profissional ruim. E assim, não sei o que fazer, eu não encontro essas pessoas. Deixa eu te perguntar. Esses melhores profissionais, essas pessoas excelentes, assim, que têm tantos talentos bons,
Essas pessoas que têm autonomia, elas gostam de tomar decisões para resolver os problemas da empresa. Você acha que essas pessoas vão querer qualquer tipo de liderança sobre elas? Você acha que elas vão querer trabalhar num lugar onde elas não têm como crescer, como se desenvolver, como se tornar pessoas melhores, como construir carreira? Não. Esses profissionais querem os melhores locais, onde existe uma estrutura, uma possibilidade de crescimento, e eles querem uma liderança que saiba desenvolver eles. Você é esse líder? Você é essa pessoa? Você entende que não tem a ver com essas pessoas, mas tem a ver com você? Você consegue entender isso? Primeira coisa, você é o tipo de pessoa que sabe reconhecer os talentos que você precisa para sua empresa? Sabe, eu sei pelo menos o tipo de pessoa que eu tenho que ter na minha empresa. Ou você preocupa com função que elas vão exercer? Tem gente que nem sabe direito a função. Mas o perfil comportamental, como elas precisam trabalhar. E mais do que isso, você sabe atrair essas pessoas? Você sabe, depois que elas estão dentro, como treinar essas pessoas? Como motivar essas pessoas? O como e quando demitir pessoas que não estão de acordo com a sua empresa? Entende que não tem a ver com os outros, tem a ver com você. Por isso que a primeira pessoa que você precisa compreender é você mesmo. Você precisa entender de pessoas. E quanto mais você cresce nesse sentido de liderança, mais você consegue atrair e reter os melhores talentos, treinar esses talentos, motivar esses talentos e demitir aqueles que não são tão talentosos assim. Ou não estão ali de acordo com a sua empresa. São talentosos, mas não funcionam dentro da sua empresa. E tá tudo bem. Então, a primeira pessoa que tem que crescer na sua empresa é você. Sou eu e é você. É o primeiro investimento que a gente precisa fazer. Somos em nós mesmos. A gente crescer, mas não tô falando crescer tecnicamente, sabe? Tipo assim, eu sou dono de uma padaria, vou crescer como padeiro, com produção. Não. É crescer como gestor, empresário e líder. Sabe? Eu queria que você botasse o dedinho assim no peito, ó, faz assim, ó. Sou eu que preciso crescer. Sou eu, refala em voz alta. Sou eu que preciso crescer. Porque você concorda comigo que pessoas ruins produzem resultados ruins, pessoas medianas produzem resultados medianos e pessoas excepcionais produzem resultados excepcionais? Ou tem mais chance, é mais comum que isso aconteça? Então, para que você produza resultados excepcionais enquanto empresário, enquanto empresária, você precisa se tornar um empresário, uma empresária excepcional. E após isso, nós precisamos ajudar essas pessoas que estão conosco a se tornarem pessoas excepcionais, para elas produzirem resultados excepcionais. O meu trabalho, o seu trabalho é fazer com que essas pessoas atinjam pleno potencial naquilo que elas são excelentes. Poxa, imagina uma pessoa que ama marketing, ama, louco, adora, tá desenvolvendo, tá crescendo, tá investindo nisso. O meu trabalho, o seu trabalho não é ficar controlando os resultados do que essa pessoa está fazendo. O meu trabalho, o seu trabalho é incentivar essa pessoa a fazer com que ela desenvolva e ela produza aquilo que ela é melhor, que às vezes eu e você não somos. Entende? O nosso trabalho é dar um alvo para ela. Olha, eu quero alcançar esses resultados aqui. Ela vai dizer muitas vezes para mim, para você, qual é o caminho para atingir aquilo ali. Não somos nós aqui, ó. Eu, você e eu. Não é, sabe? A gente contrata, a gente tem perto da gente, principalmente aquelas pessoas que são muito boas naquilo que a gente é péssimo, naquilo que a gente é ruim, naquilo que a gente é medíocre. Sabe? Para que elas digam para nós o que é que precisa ser feito e elas vão botar em prática. E se elas são excelentes, elas vão fazer isso de forma excelente. Entende? É mais ou menos o seguinte, eu gosto de comparar as pessoas como uma planta, sabe? Uma plantinha. Tipo essa plantinha aqui, só que essa aqui é falsa. mas como que a plantinha verdadeira funciona, geralmente, né? Uma planta que gera frutos. O empresário normalmente faz o seguinte, chega pra planta e fala, cadê o fruto? Cadê o fruto? Me dá fruto. Aí fica assim, cobrando fruto. Cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Pega o fruto, me dá o fruto. Né? Fica contando os frutos. Eu quero 10 frutos. Não é assim. Você vai lá, rega a planta, aduba a planta, dá o melhor das condições para a planta ser o melhor que ela puder ser. E aí ela, nesse processo, você conhecendo dessa planta, conhecendo, sei lá,
Uma mangueira é diferente de um abacateiro, entende? Cada uma vai ter uma determinada capacidade, um determinado potencial. Só que esse potencial vai ser plenamente desenvolvido na medida em que a gente criar as condições para que esse potencial seja desenvolvido. Então você aduba, você rega, você usa de tecnologia, você faz o que for necessário para que quando produzir, produza o máximo de frutos possível. Entende? Você então vai conseguir fazer isso. Você cuida das pessoas, as pessoas cuidam de produzir os resultados para você. Não fique preocupado em ficar produzindo você mesmo os resultados, porque você não consegue produzir tudo. Imagina, agora eu sou uma macieira, agora eu sou uma mangueira, agora eu sou um abacateiro, toda hora, né? Em cada área da empresa você querendo produzir alguma coisa. Vai produzir titica. Né? E quando a gente fala de cuidar de pessoas, é tanto do ponto de vista técnico, então você ajudar as pessoas naquilo que elas precisam do ponto de vista técnico, em treinamentos, naquilo que é a área delas. Se você souber, for um especialista naquela área, você pode transmitir esse treinamento, ou então contrata consultores, contrata pessoas da área, investe nessas pessoas, quanto do ponto de vista comportamental. O ponto de vista comportamental é importante que você tenha conhecimento sobre essa área e também receba a ajuda de especialistas, tá bom? Porque quanto mais as pessoas crescem, mais elas produzem e os resultados dela que fazem a sua empresa crescer. Imagina você assim, tipo assim, você tem um vendedor ali que ele vende cerca de R$ 200.000 por mês. Só esse vendedor, ele produz para você 200 mil de faturamento, tá? Agora imagina você começar a investir nele num treinamento, e ele vai receber um treinamento de técnicas de venda, junto com treinamento comportamental, e ele, assim, absorva muitas técnicas, muitos conhecimentos desse treinamento, e a partir disso ele consiga performar 50% mais. Então, ao invés de 200 mil, ele vai começar a vender para você R$ 300.000 por mês. Ele performou em 50% mais, sozinho, só essa pessoa. Então, um treinamento que você deu para essa pessoa gera R$ 100.000 a mais por mês, o que dá R$ 1.200.000 por ano. Um treinamento que você der para essa pessoa não vai te custar R$ 1.200.000. Não vai. Né? Nem 50% disso. Não vai. Então, olha que investimento maravilhoso. Você aplicar, investir nessa pessoa e ela começar a produzir mais frutos, porque você adubou ela. Você tem regado essa plantinha, você tem adubado, você tem investido nela e ela vai produzindo cada vez mais frutos. Alguns imediatos, outros no médio, outros no longo prazo, né? E aí tem gente que vira e fala assim, mas Camila, eu treino, eu invisto em pessoas, sabe? Aí elas vão embora. Algumas abrem concorrência, elas abrem uma empresa parecida com a minha e tudo mais. E é muito ruim, então eu parei de investir em pessoas, eu não invisto mais em treinamento, não. Gente, de verdade. Você consegue imaginar uma empresa com pessoas que não têm nenhum tipo de treinamento? Uma empresa que as pessoas tenham muito pouco conhecimento, tanto técnico quanto comportamental? Quais são os resultados? Quais são os frutos? O que essas pessoas produzem? Vai ser coisa de excelência, de valor? Muito difícil. A falta de investimento em treinamento e capacitação dessas pessoas faz com que elas gerem frutos medíocres. E os resultados da sua empresa são medíocres. Por causa da falta de investimento nisso. E se essas pessoas, quando são treinadas, elas vão embora, por que elas vão embora? Primeira coisa que eu quero te perguntar. Existe perspectiva de crescimento para elas dentro da empresa? Porque é muito egoísmo meu e seu a gente vê um potencial que quer crescer, né? Desenvolver, se tornar um gigante, mas a nossa empresa quer a tampa da panela. É um teto para ela. Você gostaria que isso fosse feito com você? Eu não gostaria. Eu não gostaria. Então, será que essa pessoa tem mesmo que ficar com você? Será que não é você que tem que criar mecanismos de oportunidade de crescimento para essa pessoa? Por isso é tão importante a gente crescer nosso negócio, sabia? Para que a gente dê oportunidades para as pessoas excelentes continuarem com a gente. Porque quanto mais você cresce, imagina, né? Já gerenciei uma rede. Então, quanto mais a gente crescia, mais espaços iam surgindo para que os talentos pudessem ocupá-los. Poxa, se eu começo a abrir um monte de loja numa cidade, eu preciso de alguém para coordenar aquela região, aquela cidade. Agora eu comecei a abrir em cidades em volta. Poxa, agora eu preciso de um regional. E assim por diante. Entende?
Eu já vivo dando treinamentos em empresas e algumas coisas eu falo. Eu falo duas coisas para as pessoas. Eu falo assim, ó, pode acontecer uma de três coisas. Às vezes acontece as três. Mas pode acontecer uma de três coisas. A primeira é dar tudo certo, todo mundo se desenvolve, né? A gente muda a mentalidade das pessoas, elas aprendem técnicas interessantes, começam a performar mais e, puxa, seu investimento está ali retornando de forma excelente. A segunda coisa que pode acontecer é uma pessoa se tornar tão boa, ela crescer tanto, que se você não tiver espaço para essa pessoa, ela vai sair. Ela vai sair, ela vai para outro lugar onde ela vai poder crescer mais. E já aconteceu isso diversas vezes. Teve uma gerente que não tinha espaço para ela crescer. Ela não ia para uma diretoria, ela não ia se tornar sócia, ela não ia se tornar nada. Ela foi embora para outro país. Ela foi para Irlanda abrir o próprio negócio dela, porque a mentalidade se expandiu muito. E a terceira coisa é pessoas que não querem aquele treinamento, não querem se adequar, não querem mudar a mentalidade, não querem, tá tudo bem. Mas elas não vão conseguir permanecer na nova cultura criada. E aí elas vão sair também, porque não fica inviável, não combina, não combina. Imagina todo mundo performando e tem uma pessoa lá morta. Não tem como. Então, mais uma vez, se você treina e as pessoas vão embora, eu quero que você questione a si mesmo. Existe espaço para essas pessoas crescerem e construir carreira na sua empresa? Porque senão, elas vão embora. Na minha empresa, eu estou hoje num patamar que eu estou crescendo de uma forma mais sustentável. Eu não estou fazendo grandes acelerações. Então, é muito comum que as pessoas, especialmente da área de marketing, abram suas próprias agências. Elas saiam para abrir a própria agência. Por quê? Porque aprenderam a se profissionalizar, tiveram oportunidade de crescimento, muito aprendizado, muito tudo. E tá ok. Tá ok. Entende? Então foram treinadas, aprenderam um monte e vão deslanchar. É isso que eu quero que você entenda. E é muito melhor você ter uma pessoa performando 200, 300% num determinado período de tempo, mas que, poxa, a performance dela vai fazendo a sua empresa crescer muito e depois ela saia, do que ter alguém performando a 10%, 20% por um longo período de tempo. Você não vai crescer a sua empresa desse jeito, tá bom? Na verdade, você está arrastando a sua empresa para baixo. Então, você acha mesmo, diante disso tudo que a gente tem falado até então, você acha mesmo que empresas que crescem é sorte? É porque tem dinheiro? É porque, nossa, tem uma super tecnologia, tem uma super infraestrutura? Gente, não é sorte. Não é sorte. Nunca foi sorte. Não é sorte. São pessoas que têm semeado de forma correta para ter os frutos corretos. Tem isso. Então, a segunda conclusão que eu quero compartilhar com você aqui nessa live é o seguinte: quando as pessoas crescem, o nosso negócio cresce. Quando você cresce, a sua liderança cresce, o seu negócio cresce. Quando as pessoas do nosso negócio crescem, elas produzem resultados que fazem o nosso negócio crescer. Então, quando pessoas crescem, o nosso negócio cresce. A terceira conclusão é aquilo que eu falei pra vocês, pegar o dedinho e botar assim, ó. Sou eu que preciso crescer. Sou eu que preciso crescer. Você precisa crescer na sua liderança, na sua gestão, no seu empreendedorismo. E a quarta é: não é sorte. Não é sorte. Não compare os seus resultados com outra pessoa e falar que o resultado dela foi sorte. Não justifique o seu fracasso dizendo que as pessoas têm mais sorte. Cada um está semeando com aquilo que foi posto nas mãos. Quais têm sido as suas semeaduras? Tá bom? Agora a gente vai além. Nós vamos além. Você consegue imaginar que se as pessoas dentro do nosso negócio têm tanto impacto sobre a nossa empresa, o que você acha que acontece com as pessoas que estão fora da nossa empresa, fora do nosso negócio? Vamos pegar alguns grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo de clientes. Clientes têm um super impacto sobre o nosso negócio. Não são os colaboradores, são os clientes. Qualquer mudança de estilo de vida, de hábito de consumo, né? A pandemia, o tanto que ela mudou o estilo de vida e o hábito de consumo das pessoas. Um monte de gente saía, fazia as coisas na rua e tal. Reunião online, o povo achava um saco, não se fazia, né? Os quadradinhos. Hoje tem gente que fala assim, poxa, não pode ser online, não? Pra não precisar deslocar. Home office, nossa, divórcio, não tá dando, não quero ficar em casa. Hoje o pessoal tá brigando para permanecer no home office. Então mudou.
E isso exigiu das empresas diversas alterações. Então, as mudanças dos clientes, dos hábitos de consumo, do estilo de vida, alteram significativamente a nossa empresa. Mas quando a gente tem uma equipe e com um líder ou uma líder de altíssima performance, pessoas que saibam encontrar soluções e sejam excelentes naquilo que fazem, essas pessoas dentro da empresa vão encontrar soluções adequadas para atender melhor as novas demandas desse público, desse cliente. Beleza? Então, clientes têm um super impacto sobre o nosso negócio. Vamos pegar também os prestadores de serviço, fornecedores, né? Aqueles que estão fora, mas que provê os recursos para a gente poder operar. Se esses caras começam a querer resolver alterar o preço, né? Alterou o preço. Ah, poxa, só disso, só isso, já afeta significativamente o nosso negócio. Quando eu gerenciei lá o Sushi Louco, não sei o que acontece que o salmão fica gripado. Tinha uma época que ele gripou. Quando ele gripou, ele não estava apto para o consumo, acho que morreram alguns e tal. O que aconteceu? A oferta do peixe diminuiu. A gente compra salmão do Chile, o Brasil, um país continental, buscando esse salmão, todo mundo procurando, não tinha salmão para comprar. O que aconteceu com o preço do salmão? Quadruplicou. Preço enorme. Se esse preço está enorme e a gente tinha um preço competitivo no cardápio, poxa, o preço que eu compro e o preço que eu vendo, o valor que eu vendo não paga nem os custos do peixe, fora todas as demais coisas. O que a gente vai fazer? Olha o tanto que isso muda significativamente o nosso negócio. Uma alteração de preço de fornecedor já vem de frente para a gente. A gente precisou mudar cardápio, teve que criar novas estratégias de marketing, teve que dar novos treinamentos para a rede inteira. Foi uma loucura. Olha o impacto que essas pessoas, porque a gente fala assim de empresas, né? A gente pensa, as empresas, a gente não é uma entidade que caminha sozinha, ela é um robô autônomo. Não, empresas são pessoas. Tem uma pessoa ali dentro tomando decisões, outras pessoas operacionalizando as decisões. Né? Então, as pessoas dos nossos fornecedores, prestadores de serviço, quando tomam em conjunto essas decisões, afetam significativamente o nosso negócio. Então, quando a gente pensa sobre a importância das pessoas, a gente tem que pensar nisso. Um bom relacionamento com os fornecedores, aquele que pode te dar exclusividade de determinado material, afeta o seu negócio. Você tem um bom relacionamento que na hora, por exemplo, na pandemia, quando teve crise de abastecimento, se você tem um bom relacionamento e chega o material e você precisa e você tem um bom relacionamento, ele pode te dar preferência. Isso afeta o seu negócio. Então, a gente precisa saber lidar com cada uma dessas pessoas. Sabe outro tipo de pessoa que afeta pra caramba a gente? O governo. O governo afeta de forma, né, afeta a nação, de uma forma geral. Se as pessoas que estão no governo decidem criar um novo cálculo tributário, uma nova lei, ela pode afetar significativamente o meu e o seu negócio. Porque a gente precisa começar a se adaptar para cumprir as novas regras. A gente precisa mudar a nossa estrutura para cumprir as novas regras. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, mexendo com restaurante, aparece cada lei louca que você tem que se adaptar, baseado, sei lá, no quê. A gente não vê propósito, mas você tem que ir lá e fazer o que eles estão mandando, que é lei. É lei. Então, as pessoas que estão ali afetam significativamente as nossas empresas, né? Se você parar para pensar, decisões das pessoas afetam os ecossistemas como um todo, né? Incluindo a gente, incluindo o empresariado. Sejam boas decisões, sejam más decisões, a gente vai ser afetado. Por mais que não tenha sido eu ou você que tenha tomado a boa ou a má decisão, isso vai afetar a gente. Uma medida governamental, por exemplo, qualquer medida que o governo toma. Eu tô falando de governo porque agora a gente tá falando do escopo nação, né? Porque uma decisão de governo afeta a nação. São centenas de milhões de pessoas. Centenas de milhões. Se for uma decisão boa ou uma decisão ruim, não importa, vai afetar a mim e a você. E eu não tô falando de política aqui, tá? Eu tô falando de empresa, eu tô falando do ponto de vista de empresariado, não me importa, não é o ponto aqui, não é política. É quem sou eu e você quando essas coisas acontecem, como que a gente age e reage nisso. Esse é o meu propósito aqui, tá?
Independente de ser uma boa ou uma má decisão que eles tomem, isso vai nos afetar. Pode ser que não tenha sido nem eu nem você que tenha tomado uma má decisão, mas isso vai nos afetar. Se uma decisão que as pessoas que estão lá gera miséria e gera pobreza, a gente vai ser afetado pela miséria e pela pobreza. Ah, se é uma decisão que eles tomam que por mais que a gente não tenha sido, por exemplo, agente ativo de corrupção, a gente é afetado por isso também. E o que acontece? Quando essas decisões são tomadas, né, pelo governo, sem a gente participar na sociedade, muitas dessas decisões elas têm deixado muitas pessoas marginalizadas e na pobreza. E por mais que não tenha sido nem eu nem você que tenha tomado essa decisão, a gente não tenha feito parte da corrupção, a gente não tenha feito nada de mal para essas pessoas, a gente está trabalhando todos os dias para levar sustento para casa, estamos gerando riqueza, estamos gerando emprego, estamos gerando um monte de coisa, a gente está fazendo tudo. Por mais que não tenha sido a gente vai ser afetado. Eu quero que você entenda isso. A gente vai ser afetado. E não dá pra gente fingir que isso não tá acontecendo. Não dá. Quando a gente fala de pessoas marginalizadas na sociedade, a gente está falando de aumento de violência. Violência afeta nossos negócios? Só você ver quando chega aquele povo assaltando shoppings, roubando joalherias, roubando as coisas, você tem insegurança de manter o seu negócio aberto. Aumenta significativamente a violência na rua. Então, né, os clientes muitas vezes nem querem sair para a rua, seus colaboradores, eles têm medo de se deslocar, dependendo de onde eles moram. Isso vai afetar o meu e seu negócio. A mão de obra fica extremamente subqualificada, tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental. As pessoas não têm uma boa educação, porque a educação está ridícula. É ou não é? A gente vai contratar, a pessoa não sabe de nada, a pessoa tem dificuldade de se expressar, de se comunicar com o cliente, não consegue ali falar com ele, não consegue saber trabalhar em equipe, tem problemas comportamentais gravíssimos, né? E aí o que acontece ainda? Com esse tantão de problema, como que costuma resolver? Vamos aumentar os impostos, a gente precisa ajudar esse povo que tá na miséria, tá na favela, tá ali, tá aqui, vamos dar o programa bolsa tal, bolsa isso, bolsa aquilo. Vamos pegar do povo mais um pouquinho de tributo sobre ele, então só paga tributo quem produz, né? Quem produz que vai pagar o tributo, então somos eu e você. Vamos aumentar a carga tributária, porque a gente precisa pegar um pouco desse dinheiro e dar para o povo que está passando fome, que está morrendo, que não tem condições de se sustentar. Né? Tem que dar para eles educação, tem que dar para eles saúde, tem que dar para eles moradias, porque são pessoas que não conseguem produzir para si próprias. Então, quem consegue produzir para si vai ajudar esse povo que não consegue produzir para si mesmo. Então, a gente fica ali pagando os programas de socorro. E aí a gente está falando de um custo altíssimo para a gente empreender, né? Um custo altíssimo. Mais imposto, quando você tem mais imposto, aumenta os custos de produção, de empreender, você não consegue absorver todos esses custos. Você repassa o preço para o cliente. Alta de preços de produtos chama-se o quê? Inflação. Inflação. E aí você começa a ter inflação. Você vê que não tem estrutura, infraestrutura para o seu time de colaboradores, não tem creche legal, não tem transporte público, não tem saúde, não tem nada. O cara passa mal, tem que passar não sei quanto tempo no SUS, né? Tem um monte de problemas. Então, assim, a gente tem ainda, por causa de algumas decisões, pessoas na miséria, pessoas drogadas, pessoas violentas. Só isso por si só já deveria ser um problema que incomodasse a mim e a você, né? A ponto de tirar a gente da cadeira pra gente fazer alguma coisa. Mas não é só isso. Tem todas essas consequências. Ainda que não tivesse consequências sobre nós, eu acredito que eu e você já deveríamos estar incomodados com ter pessoas nessa situação e contribuir de alguma forma. Mas tem consequências e vai afetar a gente, tá? A gente não é uma ilha isolada, a gente é como se fosse um corpo. Você pode não ser o dedinho, mas se ele tá machucando, acredite, seu corpo vai sentir dor. O que a gente entende? Que nós vamos além. Nós vamos além. Tudo que a gente faz de trabalho aqui, nós crescemos a nossa empresa. Quando você não cresce o seu negócio, eu acho que você já ouviu essa frase, tudo que não está crescendo está morrendo. Por quê? Existe uma degradação, uma deterioração natural das coisas, sem falar que as pessoas estão evoluindo.
Então, se você pegar relativamente, ou seja, em relação aos outros, se você tá aqui parado, continua no mesmo faturamento, do mesmo jeito, e tem outras pessoas evoluindo, quando olhar para as pessoas que evoluíram, avançaram na linha do tempo, se aprimoraram e olhar para você, você vai ser arcaico. Então você já tá morrendo. Você tá ficando para trás, tá morrendo. Né? Se você não renovar as coisas, não se fortalecer, não crescer, os outros estão fazendo e quando olhar para você, você morreu, tá? Então, a gente cresce, é necessário que a gente cresça. É necessário que a gente cresça para dar oportunidade de lugar para outros colaboradores, outras pessoas ocuparem esses espaços também, para que a gente possa desenvolver nosso negócio. E é preciso que a gente também cresça a nossa influência. Influência. O que acontece, gente? Quando a gente fala de liderar uma empresa, a gente está falando de influenciar pessoas. Quando a gente não aumenta a nossa zona de influência enquanto empresários, se a gente não aumenta a zona de influência das pessoas de bem, das pessoas que produzem, das pessoas que realmente melhoram a vida das pessoas, resolvem problemas dos clientes, resolvem problemas dos colaboradores, se a gente não ocupa esses espaços, outras pessoas ocuparão. Não vão ficar esses espaços vazios. E esses espaços, eles têm sido ocupados por pessoas que são egoístas, que só pensam em si, que pegam os recursos, sejam públicos ou privados, para si, defraudam, prejudicam. Porque eu e você, muitas vezes, nos omitimos em ocupar esses espaços. Por isso que eu falo que nós precisamos ir além, nós vamos além, atingir plenitude, maturidade. Mais uma vez, como um fruto. Tem gente que é um fruto, a árvore é um fruto, mas o fruto é verde. A pessoa é verde, ela nunca amadurece, nunca atinge o pleno potencial para poder ser consumido, para poder, né, matar a fome de uma forma satisfatória de uma pessoa. Não, é verde, nunca cresce, apodrece, cai, morre. Fim, foi a história da vida de muitas pessoas, de muitas empresas, porque as empresas são pessoas, resultado de quem as pessoas são e daquilo que elas fazem. Então, eu não tô falando de política, mas tô falando de um exercício de cidadania, de influência. Entende? Não tô falando pra você votar nisso, não é isso. Não é isso, não esse é o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é um exercício de cidadania, de você exercer influência onde você tá. Sabe? De você aumentar a sua zona de influência, tanto dentro da sua empresa quanto fora para ela. Se você parar para pensar, eu e você recebemos investimento de muitas pessoas. Alguns mais, outros menos. Eu já peguei e conversei com empresários que vieram de uma renda muito baixa, vieram de situações muito difíceis. E a gente fala sobre ONGs, né, uns trabalhos assim, de assistência e tal. É super legal eles falarem assim, poxa, eu sou o resultado desse investimento aí, de pessoas que foram, porque geralmente a gente investe nos nossos filhos, naqueles que a gente ama, investe em educação, formação, né, como pessoa, de caráter, educacional, paga ali a escola, paga a faculdade, paga curso, paga isso, paga aquilo. Mas tem gente que faz isso por outros, que nem conhece, né? Gente que vai além, quando nós vamos além. E aí é muito legal ouvir o feedback, as histórias de algumas dessas pessoas que falam assim, eu sou fruto desse aí. Então alguém investiu em mim também e eu aproveitei essas sementes, esses investimentos de dinheiro, de conhecimento, de energia, de tempo dessa galera e eu fui lá e fiz gerar frutos. Fiz gerar frutos. Hoje eu sou uma pessoa melhor porque teve esse investimento em mim. Então, em certa medida, o que nós temos hoje foi porque pessoas investiram em mim e você. Sabe? E é muito frustrante, não sei se você já fez algum tipo de investimento, você vai lá e planta, né, tua energia, teu tempo, teu dinheiro, teus recursos em determinada pessoa e ela não frutifica, não vai além, só consome, só morre. O que eu quero é que você não seja essa pessoa que recebeu tanto investimento e guarda isso pra você, só fica pra ti. Eu tô falando da gente além, da gente transbordar isso, sabe? Eu tô falando aqui de passar adiante. A gente fazer um investimento técnico nas pessoas, de atividades produtivas, da gente ajudar. Eu tô falando de investimento comportamental, pra gente ajudar pessoas a mudar a mentalidade delas e o resultado delas, porque não sei se você já viu, que tem gente que é muito bom tecnicamente, mas não produz grandes resultados. Por quê? Porque tem um problema de comportamento, não sabe botar todo aquele escopo, toda aquela bagagem para produzir grandes resultados. Tem várias limitações, vários bloqueios, né? Eu não tô falando de você fazer um assistencialismo que gera acomodação nas pessoas. Eu entendo que existem algumas demandas que são emergenciais, que a gente precisa resolver agora.
Ah, não dá pra eu virar pra uma pessoa e falar assim, pois é, você tá passando fome, faz o seguinte, eu vou te dar um emprego aqui, tá? E aí daqui a um mês você recebe seu salário, e quando você receber seu salário, você compra a sua cesta básica, e aí você vai lá e alimenta você e sua família. Não, você dá a cesta básica, mas capacita essa pessoa pra ela trabalhar e continuar ela mesma andando com as suas próprias pernas. Então não é um assistencialismo que gera acomodação. Como tem gente que muitas vezes recebe cestas, recebe uma ajuda de algum programa privado ou público, e ao invés de usar aquilo como uma semente para impulsionar a pessoa, como um trampolim para ela conquistar patamares maiores, ela acaba adequando a vida dela, a realidade dela, àquela miséria. E vive numa situação miserável, achando que a vida é aquilo ali. E a vida não é aquilo ali. E pior, contamina as pessoas ao redor, porque aí aparece aquele vizinho e fala assim, gente, eu cato latinha, fico buscando coisa reciclável aqui e faço R$ 400 por mês ralando dia e noite. E você faz nada, ganha os mesmos R$ 400? Como que você faz isso? Aí ele vira e fala, vai só pegar aqui, ó, aqui a gente consegue, entra na fila. E aí quando você vê, tá aquele tanto de gente, do mesmo jeito, naquela vida, consumindo, naquela miséria. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que eu e você podemos ajudar pessoas a ter capacitação técnica para chegar em atividades produtivas, a ter capacitação comportamental, ajudar a mudar a mentalidade, para elas mudarem os comportamentos, os novos hábitos. Isso toma tempo, isso é um investimento. Eu e você sabemos o quanto é desafiador a gente mudar hábitos ruins que nós temos. Toma um tempo. Agora imagina pessoas que cresceram vendo e ouvindo aquilo a vida inteira e sempre foi daquele jeito. É um desafio ainda maior. Mas se a gente não fizer isso, isso vai repercutir sim sobre as nossas vidas, sabe? Então, assim, tem gente que fica achando assim que tem que dar dinheiro, tem que dar dinheiro. Gente, transferir dinheiro não resolve o problema. É a mesma coisa que o seguinte, nossa, eu tô aqui, você é uma pessoa atlética, eu não sou. Tem como transferir o corpo atlético? Não dá, tanto é que tem gente que faz cirurgia bariátrica e depois engorda de novo. Porque tem que mudar o comportamento, tem que mudar a mentalidade e a forma como a pessoa se comporta. Pra ela manter aquilo, né? Não tem como assim, uma pessoa super inteligente e tudo mais, super sábia, super sapiente, aí tem uma pessoa que não tem tanto conhecimento, transferir o cérebro. Não adianta. Tem que transferir o hábito de estudar, de aprender, de ter humildade, de ter diligência, e aí você colhe outros resultados. Do mesmo jeito com dinheiro. Você pode transferir o tanto de dinheiro, mas se a pessoa continua com o comportamento de gastar mais do que tem, de não saber fazer gestão financeira, de gastar com coisa besta, não adianta, ela vai continuar exatamente de onde ela está. Entende? E eu sei porque eu trabalho com isso. E basta você ver. Agora, quando a gente consegue transmitir isso para as pessoas, você consegue ajudar elas a mudar comportamentos, mudar a perspectiva de vida, mudar a mentalidade. Você dá um treinamento técnico para que elas possam aprender uma atividade produtiva nova. Poxa, eu vou aprender a ser vendedor, vou aprender aqui a mexer com planilha para eu ser assistente, vou aprender aqui a cozinhar porque eu vou trabalhar em restaurante, vou aprender. Você começa a ensinar tecnicamente essas pessoas. Você tira ela daquela condição de miséria dela e ajuda ela nessa caminhada a ela começar a andar com as suas próprias pernas. Porque hoje a gente tem pessoas que não conseguem cuidar nem de si. Não sustentam nem a si mesmas. Olha que loucura, gente. Quem não cuida de si mesmo são pessoas doentes e são crianças que precisam de ajuda. Então são pessoas que precisam de ajuda para ficarem sãs, saudáveis. Saudáveis na mente, nas emoções. Sabe? E essas pessoas, elas, a partir do momento que a gente começa a ajudar elas a crescer nesse sentido, começa a sair aquele tanto de pessoa da miséria, elas começam a ter uma vida digna. E elas passam a andar com as próprias pernas, sem depender de máquina pública, sem depender de ajuda de terceiros, porque ela se sustenta a si mesma. Entende? E sabe o que é mais lindo? É o nível ápice, na minha opinião. É quando essa pessoa, como esse rapaz que já falou comigo, ele cresce e ele começa a influenciar em volta. E ele começa a ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E vira um ciclo virtuoso. Um ciclo de crescimento que todo mundo sai ganhando. Ao invés de ser um ciclo vicioso. Você dá dinheiro, a pessoa consome. Você tem que dar a cesta básica de novo, ela consome. Você dá mais dinheiro, ela consome. Esse é um ciclo vicioso. Só tem uma pessoa dando, uma pessoa recebendo. Ninguém sai ganhando com isso, gente. Pelo amor de Deus.
E essas pessoas na miséria vão aumentar a violência, é mão de obra subqualificada, são pessoas na drogadição, falta de infraestrutura, carregando a máquina pública. E vai dizer que eu e você não temos nenhum grau de influência sobre isso, que a gente não vai ser afetado? O que eu quero dizer para você é, o fato de muitos de nós ter se omitido a exercer a influência com base naquilo que você pode transbordar, em termos de conhecimento técnico e comportamental para ajudar essas pessoas, a sua omissão muitas vezes faz com que outras pessoas que não têm interesse nenhum em melhorar essa situação ocupem esses espaços. Eu sei que é duro de ouvir isso. Eu sei que é muito duro. Mas eu não tô aqui para agradar. Eu tô aqui para falar a verdade. Eu tô aqui para chacoalhar e desafiar a mudar essa situação. A gente muitas vezes vira assim, gente, mas que situação ruim. Olha aquele problema, gente. Como é que ninguém vê isso? Por que não faz assim, assim, assado? Por que não resolve dessa forma? Eu amo. Talvez quem vê essa live aqui ou outras coisas não fala mais isso pra mim. Mas o que eu falo, gente? Eu falo assim, gente, mas você, olha só, você viu o problema, você sabe qual é a solução. Cara, você é a resposta pra esse problema. Por que você não faz? Ah, mas não é a minha responsabilidade. Não? Não? Será que não é sua responsabilidade? Você é a pessoa que teve a visão do problema, a visão da solução. É responsabilidade de quem, então? Me diz. Porque tá afetando você. Tá afetando outras pessoas. E se omitir é posição. Omissão é uma posição. Não pode reclamar do problema, então. A gente não é um corpo isolado. Eu quero, então, que você não subestime a importância das pessoas para a sua empresa. Reconheça que elas são essenciais. E mais do que isso, das pessoas de fora da empresa. Goste você ou não, aceite essa realidade ou não, todas elas têm impacto sobre os nossos negócios e as nossas vidas. E também não subestime a sua importância, a sua relevância, o quão fundamental você é para transformar as realidades. Não subestima. Não subestima. Quando você subestima, você se omite da sua posição, outra pessoa vai ocupar essa posição. Qual a qualidade, qual o caráter dessas pessoas que estão ocupando essas posições? Você está satisfeito com a realidade que está vivendo? Lembra que quanto mais você produz de resultados e de valor para as pessoas, mais resultados você gera. Você só vai colher o que você plantar. Quando você planta dentro da sua empresa, você colhe ali relativo àquela área. Pensa quando você começa a crescer a empresa, você vai para os novos mercados, você está plantando, resolvendo problema ali, você vai colher os frutos da riqueza, da geração de valor, quando você começa a expandir o seu mercado, certo? Você começa a expandir sua área de influência, sua área de atuação. O que você acha que vai acontecer quando você começar a expandir a área de atuação da sua empresa para a sociedade? Mais frutos você vai gerar. Muito mais frutos você vai gerar. Consegue entender? A quinta e última conclusão que eu quero que você chegue com essa live é: nós vamos além. Nós vamos além. Parar com essa mentalidade do eu, do umbigo, olhar para os nossos colaboradores, olhar para os nossos clientes, para os nossos prestadores de serviços, fornecedores, parceiros, olhar para as decisões de governo, aqueles que têm influência sobre nós, e olhar para a sociedade. Quando você faz isso, você tem um maior e melhor domínio e mais chance de gerar valor. Muito mais resultados você pode gerar para você. Tá joia? Se você gostou dessa live, você compartilha ela, tá? Com seus amigos empresários que você acredita que podem ir além também, tanto dentro quanto fora da empresa. E se você concorda, você escreve aí nos comentários, tá? Nós vamos além. Tá joia? Gente, terça-feira que vem a gente tá aqui de volta para falar sobre como acelerar a sua empresa, acelerando as pessoas. Eu espero você, tá bom? Beijo, beijo e fui!